Galera, uma ótima pergunta aqui. Eu assisti essa final no aeroporto do Galeão do Rio de Janeiro, porque meu pai não acreditava que o Brasil ia participar dessa final, de que o Brasil ia ganhar, então marcou uma viagem no dia da final, porque estava mais barato, né? Mas beleza. Voltando aqui. Ótima pergunta aqui do Matheus. Lorde, você acha que o tema dessa expansão não agradou muito o público? Eu particularmente detestei. Cara, então, vamos lá. Sobre o tema da expansão, eu particularmente não acho que o tema da expansão seja ruim, sacou? Eu não acho que a ideia da expansão tenha desagradado os jogadores. Porque, afinal de contas, qual que é o tema da expansão? O tema da expansão é descobrir o passado de Azeroth e a influência dos titãs e do Void na história do jogo e como o Void, através da Xalatat, quer corromper Azeroth para os seus planos. Sacou? Basicamente, a história da expansão é mais ou menos essa. Tá? Eu não acho que essa história tenha desagradado os jogadores. O problema, na minha humilde opinião, são dois. Primeiro, a maioria dos jogadores, se você tirar aquela galera que é mais hardcore, que lê os livros, procura informação, não sabe direito o que é o Void, não sabe direito quem é Xalatat. Sacou? Então, primeiro ponto, fica uma coisa meio estranha. Nós vamos combater o Void, nós vamos combater a Xalatat, mas quem diabos é Xalatat? O que diabos é o Void? O que diabos são os titãs? Sabe? Não é todo mundo que sabe quem são os titãs, porque a história do World of Warcraft, ela é uma história zoneada, sabe? Não é uma história início, meio e fim, ela não vai evoluindo. Então o jogador tem muita coisa, tem muita contradição, então o jogador fica meio perdido. Segundo, mesmo aqueles jogadores que gostaram da história, tipo eu, cara, passa uma sensação de. Tá, beleza, mas a gente já não derrotou a Xalatat? Por que a gente vai lutar com ela de novo? A gente precisa derrotar ela de novo? Ela não foi derrotada? Sabe? A, a maneira como a história foi contada, tá? A maneira como a história foi contada, apesar de eu ter gostado da história, eu acho que a maneira como eles terminaram a história não foi legal. Sacou? A maneira como terminou a história, eu acho que foi fraca. No sentido de que deu a impressão de que a gente já derrotou Xalatat. Mesmo que não dê a impressão que a gente derrotou Xalatat, nunca é legal quando o seu vilão é derrotado logo no primeiro capítulo. Porque aí você fica se perguntando, cara, por que eu tô lutando contra esse vilão que ele é tão bosta que a gente derrotou ele no primeiro capítulo? Sacou? Não é legal você fazer com que seu vilão seja derrotado logo no início, sabe? Eu nunca gosto quando isso acontece. Você tem que fazer o herói ser derrotado no início. A jornada do herói é exatamente essa. Você começa como um bosta, pra você evoluindo, e no final você ficar o fodão. Agora, logo no primeiro capítulo, porra, o vilão já é derrotado, é uma porra estranha. Sacou? Segundo, os grandes inimigos da expansão eram os Nerubianos. Já derrotamos eles também. Sacou? Galera, só pra deixar claro, quando eu falo nessa questão de que ela foi derrotada, não é que ela acabou, mas nós derrotamos, nós impedimos o plano dela. Sacou? Nós impedimos o plano da Xalatat, nós quebramos a ferramenta que ela estava usando para conter a energia. Nós já derrotamos a Xalatat. Não derrotamos para sempre, mas ela já foi derrotada, né? E segundo, toda a expansão foi construída como os Nerubianos como vilões. E essa história foi resolvida. Como assim? Como é que você resolveu a história dos Nerubianos no primeiro patch? Sabe?
toda a trama dos Nerubianos durante o Levin acabou. 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 Sabe? É como você ter uma série, você ter um livro que você, no primeiro ou no segundo capítulo, você desenvolve que tem uma raça alienígena que vai invadir nosso planeta, e aí no terceiro capítulo você derrota essa raça. Sabe? Não, para mim, o que eles deveriam ter feito é os Nerubianos eles estarem presentes durante toda a expansão, sabe? Nesse primeiro momento, a gente, como eu falei para vocês, eu acharia que fosse muito mais legal se a história do Levlin fosse que a gente encontrasse o Império Nerubiano, fizesse um acordo com a Rainha Nerubiana, ela tivesse ajudado a gente, aí de repente a filha dela, ela dá um golpe, a gente é expulso da cidade de Nerubianos e a gente tem que ficar na defensiva porque os Nerubianos estão atacando a gente. E aí no próximo patch a gente começa a levar a guerra até eles, sacou? Isso aqui é só uma ideia, só um exemplo, tá? Então, não é que eu acho que a temática era ruim, a história é ruim. Só que a maneira como ela foi trabalhada, não é nem que a maneira como ela foi trabalhada fosse ruim também, eu nem acho isso. Só que, sabe, você quebra aquela motivação pro jogador. O que vem depois? O que vem agora? Sacou? Tá, beleza. Fomos derrotados pelos Nerubianos. O que a gente vai fazer agora? O que vai acontecer? Porra, a próxima raid é sobre Goblins. O que Goblins tem a ver? O que Goblins tem a ver com a história dessa expansão? Sabe? Não foi construído. Não tem aquela motivação. Então, eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu em relação à história.